Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos nos encontrando para celebrar, meditar a palavra de Deus deste domingo em que a igreja celebra e recorda a festa das duas fortes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Muitas coisas nos fala esses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Desta forma, a liturgia da palavra quer nos fazer um convite especial, o convite de também nós nos tornarmos homens e mulheres de fé, à semelhança de Pedro e Paulo. E é nessa intimidade, nessa perspectiva, que nós então iremos meditar esses textos que a Igreja nos propõe, nos oferece para assim crescermos em nossa intimidade com Deus. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos nos traz duas realidades. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. A primeira parte do texto fala da estratégia humana. Em contrapartida, a segunda parte, a estratégia divina. Na estratégia humana está cheia de maldade, está cheia de esquemas, de armações, de agradar alguém para aumentar o meu poder. Herodes deseja prender e matar Pedro, porque isto agradava aos judeus. E agradando aos judeus, aumentava o seu poderio. Por isso, vamos fazer o que querem os judeus. E por isso prendem Pedro. E nessa prisão de Pedro está justamente presente esta ação má do homem, que quando se inclina para o mal toma de conta. O mal faz com que ele respire somente tramas contra o outro. É isto que acontece. Pedro é preso em uma prisão de segurança máxima. Parece um grande criminoso, um assassino muito violento e muito poderoso, que ameaça muita gente. É o que pensava o grande rei, já que Pedro ameaçava o seu poder com a sua força de sua palavra. Pois bem, a humanidade é marcada por esta sua maldade, especialmente nesse trecho que nos mostra o Ato dos Apóstolos. A segunda e última parte é marcada pela presença de Deus. Se o homem trama aniquilar o outro, a pessoa humana, Deus, entre aspas, busca salvar o ser humano. E é isto que ele faz. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava insistentemente. E a força da oração faz com que Deus venha até Pedro. E as seguranças dos homens, nada é para Deus. Deus quebra toda esta segurança. Pedro estava seguro com um grupo de quatro grupos de soldados, cada grupo constituído por 4 soldados. Mas nada disso é impedimento para Deus agir. Deus quebra todas estas barreiras, adentra na prisão, manda que Pedro se vista, se calce, põe o cinto e saia para fora. Quando estamos na escuridão, a opção de Deus, a única opção que tem Deus é nos tirar da escuridão e nos colocar para contemplar a luz. É na luz que Pedro, quando se encontra nela, vai então pensar que fosse um sonho, uma visão.
mas se dá conta que era verdade. Caríssimos irmãos e irmãs, as nossas orações em Deus têm poder. E Deus escuta, ouve uma igreja que reza, uma igreja itinerante. O texto do Evangelho que nós meditamos nos mostra coisas interessantes, preciosas em nossa vida. Jesus está a interrogar os seus discípulos. E a primeira pergunta que faz Jesus é: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Como estão recepcionando as pessoas o projeto do Pai? Como estão assimilando a minha presença? E Pedro, o porta-voz do grupo, então responde: algum diz que tu és João Batista, outro que és Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus está sendo muito bem avaliado. Grandes nomes lhes é comparado. Mas não chegam à raiz, não denominam, não descobrem, não chegam a esta beleza de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Por isso Jesus pergunta agora aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Dentre tantas respostas, Pedro resume: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesta resposta, Pedro faz 3 afirmações. A primeira afirmação que faz Pedro quando ele usa a expressão tu, ele se refere ao homem Jesus, à humanidade presente em Jesus. Tu és o enviado, o encarnado enviado pelo Pai. Segunda coisa que nesta resposta Pedro está dizendo, quando ele usa a expressão tu és o Messias, está dizendo que Jesus é aquele que veio realizar a promessa do Pai. Ele é o Messias que está ligado à tradição do messianismo, anunciado pelos antigos profetas. Por isso tu és o homem, tu és o enviado, o Messias. E finalmente vai dizer Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o humano, tu és o enviado, o Messias, tu és o divino, tu és Deus. Aqui está a plenitude da resposta de Pedro. E por isso, vendo Jesus uma resposta tão completa, Jesus então vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. É verdade. E já que Pedro deu uma resposta tão consistente, tão concisa, baseada e firmada em 3 aspectos, Jesus também dará uma resposta a respeito de Pedro a partir de 3 pilares. Quando Jesus agora vai dizer: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Nesta resposta, Jesus está dizendo: tu és a solidez, Pedro. Tu és esta solidez, por isso tu és pedra. Sendo pedra, tu és esta unidade que faz com que o grupo viva esta unidade. E ainda, tu és também, Pedro, diz Jesus, o mordomo do céu. Por isso eu te darei as chaves do reino dos céus. E com as chaves na mão, tu terás o poder, a partir de agora, de abrir e fechar o reino dos céus. E finalmente, Jesus diz então para Pedro: com o poder que o delego, o coloco em tuas mãos, tu terás a habilidade e o poder dado por Deus de condenar e de também absorver. Condenar e absorver. Por isso tu és o mordomo do reino dos céus. Tu és aquele que está a mandato, que está a serviço do Criador de Deus.
por ter dado uma resposta tão plena e tão completa, também tu receberás esta resposta de Deus, que te fará este homem de confiança do Altíssimo Senhor. Que belo! Termina essa liturgia da palavra com as palavras do próprio São Paulo, que vai nos dizer na carta que nós meditamos, segunda carta de Timóteo, onde Paulo, estando em Roma, e ali não para passeio, mas ali vai acontecer o seu martírio em breve, será morto, derramado o seu sangue por espada. Pedro, então, vendo esta proximidade do seu martírio, dirá então Pedro, diante deste drama: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Pedro tem clareza que não brincou ao longo da jornada que Deus o confia, mas levou a sério. Por isso combati o bom combate. Completei a corrida. É claro para Paulo que chegou o momento de oferecer-se. Chegou o momento ápice desta sua caminhada, derramar o seu sangue em defesa da fé. E finalmente guardei a fé. Se Paulo conseguiu fazer todo o processo por Deus confiado, e se ele fez esse processo com toda maestria, tudo isto lhe deve a fé. Esta fé foi dada por Deus e ele abraçou com toda a sua potencialidade. E finalmente Paulo descreve aquilo que não faz estar desesperado, mas faz ele manifestar esta plenitude da sua confiança em Deus, quando ele diz que Deus esteve com ele e Deus o guardou de fato. Por isso a sua alegria é a coroa da justiça que lhe espera, a ele e aqueles que também fizeram a vontade de Deus. Que belo! Era para Paulo estar ali desesperado, entristecido, pois estava prestes a ser morto, mas manifesta uma fé invejável, uma fé autêntica. Rezemos, Pedro, aquele que permanece em Jerusalém, constrói as primeiras comunidades de Israel de Jerusalém. Paulo, aquele que sai de Jerusalém e é enviado aos pagãos, e ali constrói e cria as primeiras comunidades fora de Jerusalém. Pedro, voltado ao povo hebreu. Paulo, destinado ao povo pagão. Que Pedro e Paulo interceda por nós e faça com que cada um de nós sejamos apaixonados por esta igreja pela qual eles derramaram seu sangue. Pedro e Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gratidão.